Oi, meus amigos, queridos inscritos, amados irmãos e irmãs que me assistem, sejam todos muito bem-vindos de volta ao meu canal. Meu nome é Danilo Sérgio, eu sou seu crítico do GCR favorito, eleito e benquisto. Meus amigos, hoje é segunda-feira, dia 12 de setembro de 2022. Que possamos ter uma semana abençoada para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Eu saúdo a Deus e a todas as coisas, inclusive a vida de todos esses meus irmãos que estão observando todos os dias esse meu conteúdo que eu lanço pelas manhãs, esse conteúdo dessa humilde leitura da Bíblia. Vamos unidos, pois unidos faremos a diferença, e todas essas intenções que sejam cada vez mais vista pelas pessoas do YouTube, que essas palavras, a quem nunca as escutou, que possa as escutar, que todo esse contexto seja espalhado aos quatro cantos do mundo, meus amigos. E eu sigo nessa manhã com muita fé, agradeço a todos que estão aí já observando esse meu conteúdo por essa manhã. Que tenhamos uma boa semana, uma excelente semana abençoada, que possamos alcançar o que tanto almejamos, o cume das negociações de todos esses processos, que esses eventos possam se concluir. Nós profetizamos em nome daquele que nos criou. Amém, meus amigos? E para dar continuidade no Santo Evangelho de Mateus, em que temos a seguinte leitura. Jesus Cristo acusa os escribas e os fariseus, capítulo 23. Então falou Jesus à multidão e a seus discípulos, dizendo: Na cadeira de Moisés assentaram-se os escribas e os fariseus. Assim, tudo quanto vos disserem que guardeis, guardei-o e fazei-o, mas não façais conforme suas obras, porque dizem e não fazem. Pois atam fardos pesados e difíceis de levar, e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Mas fazem todas as suas obras para serem vistos pelos homens, pois alargam seus filactérios e alongam suas franjas de suas vestes, e gostam de ocupar o primeiro lugar nos banquetes e os primeiros assentos nas sinagogas, e de serem saudados nas praças, e que os homens chamem Rabi, Rabi. Porém, vós não queira que vos chamem Rabi, porque um só é vosso mestre, e todos vós sois irmãos, e a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é vosso Pai, é o que está nos céus. Nem sereis chamados mestres, porque um só é vosso Mestre, o Cristo. O maior dentre vós será vosso servo, mas qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e qualquer que humilhe a si mesmo será exaltado. Mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois nem vós entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque devorais a casa das viúvas e, como pretexto, fazeis longas orações. Por isso, recebereis maior condenação. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque correis o mar e a terra para fazer um prosélito, e, depois de ter feito, e fazeis o filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Ai de vós, guias cegos, que dizeis: se alguém jurar pelo templo, não é nada, mas se alguém jurar pelo ouro do templo, fica obrigado pelo que jurou. Insensatos e cegos!
Pois qual é maior, o ouro do templo que santifica o ouro, ou o templo que santifica o ouro? Perdão. Pois qual é maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro? Também dizeis: se alguém jurar pelo altar, não é nada. Porém, se alguém jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. Cegos, pois quem é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Pois o que jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que está sobre ele. E o que jurar pelo templo, jura por ele e por aquele que nele habita. E o que jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que está sentado nele. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque pagais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes deixado o mais importante da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Isso era necessário fazer sem deixar de fazer aquela. Guias cegos, que coais o mosquito e engolis o camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas por dentro estão cheios de rapina e de justiça. Fariseu cego, limpa o primeiro por dentro do vaso e do prato, para que também a parte de fora fique limpa. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhante aos sepulcros caiados, que por fora, na verdade, aparecem formosos, mas por dentro estão cheios de ossos, de mortos e de toda imundície. Assim também vós por fora, na verdade, pareceis justos aos homens, mas por dentro está cheios de hipocrisia e iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque edificais os sepulcros dos profetas e adornais os monumentos dos justos, e dizeis: se tivéssemos movidos nos dias de nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices no sangue dos profetas. Assim, contra vós mesmos, dais testemunhos de que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei vós também a medida de vossos pais, serpentes, raça de víboras. Como escapareis da condenação do inferno? Portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. A uns deles matareis e crucificareis, enquanto a outros açoitareis em vossas sinagogas, e perseguireis da cidade em cidade, para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem mataste entre o santuário e o altar. Em verdade eu vos digo que tudo isso virá sobre esta geração. O lamento de Jesus Cristo sobre Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes quis reunir teus filhos, como a galinha junta seus pintinhos debaixo das asas, e não quiseste? Eis que vossa casa vos ficará deserta, porque eu vos digo que desde agora não me vereis mais, até que digais: bendito o que vem em nome do Senhor. Amém. Meus amigos. Lemos então, nesta maravilhosa segunda-feira que se inicia, o capítulo 23 do Santo Evangelho de Mateus. Jesus Cristo acusa os escribas e os fariseus, hipócritas, meus amigos, pelos devidos pensamentos. Amanhã, terça-feira, viremos com o capítulo 24. Jesus Cristo prediz a destruição do templo.
e leremos saudosamente para a alegria de nosso Senhor que se alegra nos céus, eu acredito, dessa grande atitude feita por muitas pessoas, inclusive agora, né, neste canal aqui por mim, mas se alegra também de todas essas pessoas que também estão aí desse lado, vendo esse conteúdo, fazendo isso dar certo, e eu agradeço muito essa grande visibilidade, um pouco menos dos que os vídeos em que eu falo sobre as operações, sobre todas as questões do mundo e de todos esses títulos, mas eu conheço também que através dessas pessoas, muitos que me conheceram através desse conteúdo podem vir a também, através desse conteúdo, entender também um pouco da linguagem e da humilde essência do irmão Danilo Sérgio e saber o que me move de fato a fazer as coisas. E não é dinheiro, meus amigos, até porque deste não compartilho muito ainda, né? É bem pouquinho até por sinal. Mas quando tiver, meus amigos, a minha mão nunca será fechada. Né? E se eu tiver condições, a minha consciência também nunca se fechará a nenhum projeto benevolente. E eu gostaria de ter essa condição um dia, né, meus amigos? Vamos seguindo em todas essas nossas intenções. Eu volto mais tarde com novidades do RVGCR. Quem quiser voltar, seja sempre muito bem-vindos, que nós possamos continuar tendo uma maravilhosa segunda-feira. Todos que já iniciaram, estão vendo o vídeo agora, que vão iniciar seu dia, né, meus amigos? Muito obrigado da companhia. Fiquem com Deus. Um beijo do seu capitão intergaláctico interespacial Danilo Sérgio. Vamos unidos, pois unidos faremos a diferença. E unidos numa grande voz, é o infinito e além. E sempre além, meus amigos. Fiquem com Deus. Até mais tarde, se Deus quiser. Continuamos tendo uma excelente semana abençoada. Tchau, tchau, meus amigos.